Eu já começo esse vídeo esclarecedor com a seguinte pergunta. Por que ainda estão esperando o oitavo rei, quando, segundo a profecia, ele já veio e já se foi? Que quando se desse a profecia, se cumprisse a profecia, ele já não estaria entre nós. Eu vou explicar mais à frente, guardem isto. Quando se cumprisse a profecia, ele já não estaria entre nós. O oitavo rei. Venha comigo, me acompanhe na leitura, para que nós possamos entender a profecia, que é de difícil compreensão, sim, mas a gente vai tentar esclarecer ela hoje. Vamos tentar esmiuçar ela hoje. O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, dia 21, conseguiu feitos importantes em seus quase 12 anos de papado, à frente da Igreja Católica desde 2013. Papa Francisco foi eleito no conclave, só que o colocaram como substituto de Bento XVI. Impossível, já que o papado, depois do reinado do Tratado de Latrão, ele é tido como um vitalício. Ele só pode ser o rei, ou seja, um rei ele só pode ser substituído, só pode ser levantado um outro rei após a morte do primeiro. Aí se elege o sucessor, o próximo rei. Você não pode eleger um outro rei estando o rei ainda vivo. Isso é fato, é histórico isso aí, certo? Vamos ver os feitos dele. Francisco tomou posse em 2013, morreu com 88 anos, foi o segundo líder mais velho da história da Igreja Católica, foi Papa de número 266, só que não pode contar esses 266 como 266 pelo seguinte fato. Não existia reinado papal antes do Tratado de Latrão. Nunca existiu reinado papal antes do Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão é de fundamental importância para que nós possamos compreender quem é o sétimo e oitavo rei. Certo? Porque a partir do Tratado de Latrão é que foi instituído o reino sacerdotal papal. Vamos seguir aqui. O primeiro a usar o nome de Francisco, Papa Latino. Ele era um jesuíta, guardem essa informação também, ele era um jesuíta. Criou 900 novos santos, ele criou 900 novos santos. Visitou 60 países ou territórios, escreveu 3 encíclicas, Lumen Fidei, depois vocês vão pesquisar o que significa. O primeiro Papa a abordar temas como as mudanças climáticas, ou seja, foi um Papa voltado para toda a agenda. Eu quero deixar uma coisa aqui importante, que também foi o que disse essa frase aqui. Depois tentaram passar um pano para ele, uma coisa que parece estranha. Tá dito. Something which seems odd. Que é isso? Vamos pegar do começo. O que está dito, não tem como voltar atrás. Mesmo tentando passar um pano para ele, tá? Vou deixar esse vídeo também no canal do Telegram. Uma coisa que parece estranha. Something which seems odd. Que é isto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un via crucis. It's the way of the cross. Pequeño via crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo as Jesus suffered desde que lo condenaron a muerte, when they condemned him, hasta que right up. Como podemos observar, ele diz que ali é a história do fracasso de Deus, certo? Deixa-me tentar aqui chegar onde nos interessa aqui. Não vou usar o Wikipedia, mas vou já deixar a frase especificada aqui para que vocês entendam. O Papa eleito é um colégio de cardeais por meio do conclave, ao qual o seu posto é vitalício. Ele só perde o papado depois que morre. Francisco estava exercendo o lugar do sétimo papado quando o Bento XVI ainda estava vivo, ou seja, um cargo legítimo. Depois falaremos mais sobre isso. Deixa-me achar aqui o que nos interessa. E isso já estava sendo tramado há muito tempo antes. Mesmo antes de ter sido eleito Papa, Bento XVI já defendia que o mais alto cargo da Igreja Católica não fosse vitalício, ou seja, ele era vitalício. Fizeram uma jogada aqui para anular essa questão. Deixa eu tirar aqui as propagandas. O Vaticano, oficialmente Estado de cidade do Vaticano, é um Estado soberano que abriga a sede da Igreja Católica, tendo como autoridade máxima o Papa. A cidade do Vaticano foi criada em 1929, ou seja, nem existia Vaticano, então não tinha como ter reinado papal, certo? A cidade do Vaticano foi criada oficialmente em 1929 por meio do Tratado de Latrão, que determinou o estabelecimento de um território
sobre o qual a Igreja Católica seria soberana. O conclave do Vaticano se separa da capital italiana, Roma, por meio de um muro físico. Vive na cidade do Vaticano aproximadamente 800 pessoas, entre funcionários, igreja, diplomatas, clérigos e, é claro, o próprio Papa. Vamos ao ponto que nos interessa, que fala sobre o governo papal. Geografia. Vou deixar também esse link aqui no canal do Telegram. Demografia do Vaticano, economia do Vaticano, não é o que nos interessa. Infraestrutura, governo do Vaticano. Observe o que está sendo dito aqui, que isso é um fato imutável, tá? Logo, Francisco não poderia ser o sétimo legítimo. Legitimamente ele era o oitavo rei, que foi colocado como sétimo para cobrir-se algo que eles estavam planejando para poder esconder. Mas acabou se cumprindo o que estava na profecia, que já havia sido dita há muito tempo, há milênios atrás, certo? Vamos lá. O sistema do governo em voga no Vaticano é monárquico, eclesiástico, eletiva e absoluta. Absoluta. Que tem como autoridade máxima o Papa. As funções desempenhadas pelo Papa à frente da cidade do Vaticano são as mesmas de um chefe de Estado. O seu mandato é vitalício, ou seja, enquanto ele viver, ele continua sendo Papa. Bento XVI era o sétimo oficial enquanto vivia. Mesmo tendo o Francisco como substituto no sétimo cargo, legitimamente, o Papa Francisco era o oitavo, exercendo função de sétimo. Isso tem a ver diretamente com a profecia. Tá? Vamos novamente. O seu mandato é vitalício. Após a morte do pontífice, somente após a morte do pontífice, é convocada uma reunião de cardeais para a escolha de um novo papa. E a reunião recebe o nome de conclave. Ou seja, houve um conclave, elegeu Francisco, só que ao invés de elegê-lo como seria o natural, como oitavo, colocar ele como substituto do sétimo, sendo que o sétimo ainda estava vivo. Sendo um cargo vitalício, Francisco não poderia ser o sétimo, sim, ele era o oitavo. Estando exercendo a função de sétimo, sendo legitimamente o oitavo rei. Aqui já falamos sobre isso, então vamos para a parte que nos interessa agora. Certo? Vamos lá. Observem o que diz a profecia de Apocalipse 17:11. Eu quero tratar somente este versículo. Aqui é o que nos interessa. A besta que era e já não é. Quando diz a besta que era e já não é, diz o que é a profecia? Que quando essa profecia se cumprisse, a besta já não estaria mais viva. Porque a besta que era e já não é. Ela deixou de ser. E ela não é o falso profeta e não é o anticristo, eu vou provar para vocês nesse vídeo. Tá? Ela também é o oitavo. E é do 7. Ela é o oitavo. Legitimamente ela é o oitavo, mas ela faz parte do 7. Como foi que isso se deu? O sétimo renunciou e assumiu o oitavo no lugar do sétimo, que é Francisco. O sétimo, Bento XVI, o oitavo, Francisco. Francisco no lugar do sétimo, sendo ele o oitavo. Olha como a profecia se cumpre perfeitamente, certo? Quando se cumprisse a profecia, a besta que era e já não é, ou seja, já indica que ela estaria morta, pela própria profecia, esse é o meu entendimento, não sei se você concorda comigo. Ela é também o oitavo e é um dos 7, e vai à perdição, Apocalipse 17:11. Desde o tempo que o sacrifício contínuo foi tirado e posto a abominação desoladora, aqui é onde eu tirei os versículos, onde eu tirei os valores numéricos para poder dar o entendimento de quem era a besta. Tá? Eu usei 2 versículos, eu usei o de Daniel e usei o de Apocalipse. E destaquei em vermelho onde estão os valores numéricos. Tá? Então depois vocês podem ler os versículos. Eu quero pegar só os valores numéricos aqui para a gente poder fazer a conta. 1290 dias, certo? O primeiro é 1290 dias. O segundo é 1335 dias. Somando o de Daniel ou de Apocalipse, que fala da tribulação acabando-se 1000 anos, quando seria solto Satanás, nós temos o valor total, aqui ó, o cálculo, 1290 mais 1335 mais 1000. Somando um total de 3.625. Eu sempre me atrapalho nessa parte. Eu tô sem óculos e lendo no celular. Uma dificuldade tremenda. E eu insisto em não usar. Mas vamos lá. 3.625. Valor total. Colocando ele como coluna, cada valor equivale a uma letra do alfabeto mundial. Certo? Um alfabeto usado em toda a parte do mundo. O 3 equivale a C. C de cardeal. Para que a gente possa entender o que diz a profecia. O que é o oitavo, mas também era do 7. Certo?
O C é de cardeal. A besta é um cardeal, nascido Jorge Mário Bergoglio, e nós vamos ver nas próximas numerais e letras correspondentes, tá bom? Mário Jorge Bergoglio. Foi levado a cardinalato em 21 de fevereiro de 2001. 6. Corresponde à letra F. F de Francisco. Bergoglio foi o primeiro papa a utilizar esse nome. Primeiro e único até agora. Ele é substituto do sétimo. Ele é o substituto do sétimo, sendo na verdade o oitavo. Porque ele não podia substituir o sétimo enquanto o sétimo estava vivo. E obviamente, o sétimo morrendo, ele obrigatoriamente tem que ser eleito como oitavo, e não como sétimo. Então fizeram uma jogada ali para colocar ele como sétimo, sendo ele o oitavo. Legitimamente oitavo. Depois da morte do Bento XVI, aí ele assume literalmente o cargo de oitavo, porque o sétimo está morto. Ou estava morto, né? Está morto, vamos lá. B de Bergoglio, ou seja, olha como se cumpre aqui, tá? C de cardeal, F de Francisco e B de Bergoglio. Aquele que era um dos 7, porque substituiu o Papa emérito, mas também é o oitavo, e vai à perdição. Por que ele é oitavo? Porque legitimamente ele é oitavo. Já que o sétimo renunciou, e havendo um conclave para eleger um novo, não existe, depois de sétimo não vem sétimo de novo, depois de oitavo não vem oitavo de novo, assim como depois de primeiro, e assim sucessivamente. Depois de primeiro não vem o primeiro, vem segundo, depois de segundo não vem o segundo, vem o terceiro. E assim sucessivamente, depois do sétimo, só pode vir o oitavo, não vem o sétimo novamente. Óbvio, né? Não precisa nem eu falar. E de, olha só como cúmplice. E o E equivale ao E de emérito. O título adotado pelo Papa quando este decide abdicar do seu papado. Bento XVI abdicou do seu papado e durou pouco tempo em seu cargo. E em seu lugar está a besta, o oitavo Papa. Este é o oitavo Papa. Não esperamos mais um oitavo Papa. Esperamos agora o falso profeta e o anticristo. O oitavo já veio e já se foi, segundo a própria profecia, que diz: a besta que era e já não é. O próprio texto está dizendo que quando se cumprisse a profecia, ele já não estaria mais entre nós. Aquele que era e já não é. Ele é o oitavo e é dos 7. Segundo o que foi feito, segundo a jogada que foi feita. Para se cumprir, mesmo o Satanás não entendendo, era para se cumprir a profecia. Tá? A partir do Tratado de Latrão, já foi falado sobre isso, né? Foi estabelecido um regime monárquico. Vamos ler aqui que é importante. A partir do Tratado de Latrão, os papas passaram a ter títulos de soberano de Estado do Vaticano, que foi estabelecido por um regime monárquico. Os papas, só a partir do Tratado de Latrão, que começaram a existir o regime monárquico, ou seja, os papas passaram a ser tratados como reis. Os papas se tornaram reis soberanos do Estado do Vaticano. São estes. Aí coloquei aqui cada um para que a gente entenda a sucessão de cada um, para que não haja erro, tá? O primeiro foi o Papa I, aqui ó, tá destacado em vermelho, tá? Em negrito. O primeiro Papa, Pio XI. O segundo, Pio XII. O terceiro, João XXIII. O quarto, Paulo VI. O quinto, João Paulo I. Aí, passamos diretamente para o sexto, que é o João Paulo II. O sétimo é Bento XVI. E o oitavo, que está aqui, é o João Paulo, foi o Papa Francisco. É simples assim. Porque depois do sétimo não vem o sétimo novamente. Depois do sétimo é o oitavo. Independente do que tenha sido feito ali, segundo as próprias regras deles, estando o rei vivo, não pode ser levantado um outro rei em seu lugar. Só pode ser eleito um sucessor após a morte. Certo? Então fizeram uma jogada, colocaram ele como substituto, mas legitimamente ele é o oitavo. Ele não era o oitavo, ele é o oitavo. Então, para que fique bem claro o que a profecia nos diz, tá? O sétimo foi o Bento XVI, que abriu mão do cargo, mas ele não podia ser substituído enquanto vivo, segundo a própria regra, que diz que ela é vitalícia, ou seja, enquanto vive o rei, não pode ser eleito um novo rei em seu lugar. Após a sua morte, vem o oitavo. Ele é um dos 7, ele é o oitavo, mas também é um dos 7. Conseguiram compreender agora a profecia? E não estaria mais entre nós quando se cumprisse. O Papa Jorge Bergoglio é antagônico a João Batista, já foi falado isso no outro vídeo, tá? Ele veio para preparar o caminho do anticristo da besta, e trilhou o caminho. E eu disse também que provavelmente, esse vídeo já tem mais de 2 anos, que provavelmente no meio do caminho ele viria a morrer. Ele já estava declarando sua morte há muito tempo. Acho que, se não me engano, até desde 2012. Porque ele já tinha prazo para morrer. Certo? Já estava estabelecido um prazo para sua morte.
porque isso tudo foi formalizado. Agora tem vídeos dizendo que não confirma essa profecia, não condiz com o texto profético, porque a profecia do oitavo Papa, ou do oitavo rei, tem mais a ver com o falso profeta e o anticristo. Eu vou mostrar biblicamente, textualmente, que isso não condiz com a verdade. Olha o texto de Apocalipse 20:10. O diabo, que enganava todo mundo, o diabo significa opositor. Esse diabo aqui no caso não é Satanás, é o anticristo. É o diabo que enganava todo mundo, certo? Olha lá. E o diabo que enganava foi lançado no lago de enxofre, né, de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Ele é lançado por último. Então entenda aqui que, na verdade, que a besta já estava lá e o falso profeta também, quando foi lançado o anticristo, quando foi lançado o diabo que enganava todo mundo. Então são 3 personagens aqui. Então, a besta é um personagem, certo? É um antropos. O anticristo é um antropos, é um outro personagem. E o falso profeta é um antropos, um outro personagem. São 3 pessoas aqui. Então, sim, a besta, segundo a revelação bíblica, é o oitavo rei. E já não estaria entre nós quando se cumprisse a profecia. Conseguimos compreender até aqui? Ficou bem claro? Porque é impossível que as pessoas ainda continuem esperando o oitavo rei quando a profecia está bem clara diante de nós. É só observar. Quer verdade? Está na sua cara, está à sua face, à vista de todos. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ficado mais claro que o último, tenha sido edificante para vocês, tenha sido revelador e esclarecedor. As profecias são sim de difícil compreensão. É preciso estudar muito para que. E sim, a revelação ela é progressiva sim, tá? Às vezes a gente lê a primeira vez, a gente tem uma compreensão. Quando a gente lê a segunda, a gente recebe mais uma outra compreensão. Na terceira, algo se expande ainda mais. Então sim, a profecia é progressiva. Deixando claro isto, aguardo vocês no próximo vídeo. Assim, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até o próximo.